A todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. É a continuação da live de agora a pouco, mas hoje é dia 19 de setembro de 2025. Estamos a 548 dias do término da geração da figueira. Deixar registrado, né? Agora é 22 horas e 5 minutos, tá bom? Então vamos lá. Deixar o pessoal chegar aí pra gente poder começar a live do milênio. É bastante coisa, né, gente? Bastante coisa. Tem horas que parece que a gente vai, como que diz o outro, pirar na batatinha, né? Cabeça às vezes não ajuda. Quer dizer, a cabeça até ajuda, a força é que não ajuda muito. Mas vamos lá, nós vamos falar agora do milênio, né? É a quinta live sobre o milênio. O que haverá no milênio? Justiça. Vamos lá? Tem alguns textos, irmãos, que eu prefiro ler o texto inteiro, tá? Para vocês entenderem como a gente identifica o futuro dentro da profecia, tá bom? Então vamos lá. Haverá justiça no milênio. Zacarias 14, do versículo 20 a 21. Diz assim: naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Isso aqui, santidade ao Senhor, é justiça. E todas as panelas em Jerusalém, então quer dizer que nós vamos comer. E Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e deles tomarão, e nelas cozerão. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Presta atenção. Você leu bem? Não haverá mais cananeu na casa do Senhor naquele dia. O que é cananeu? É a injustiça. Shalom, Luciana. É a injustiça. Os cananeus viviam sob pecado, sob penas terríveis. Então é isso que Deus aqui está falando. Não haverá injustiça. Vamos para Zacarias 8. Zacarias 8, versículo 11 a 13, diz assim, ó. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará. Olha aqui, ó. A semente prosperará, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Entendeu? Deu para você entender isso aqui? Vou ler de novo. Zacarias 8, do versículo 10 ao 13. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para os que entravam. É 11, né? Mas tudo bem, vou ler aqui. Para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Agora entra o milênio. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias. Quer dizer, ele estava impondo, né? Ele estava trazendo castigo. Agora acabou, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará. Tanto a semente da terra como a semente dos homens, tá? Porque sêmen vem de semente. Então eles vão procriar. E vide dará o seu fruto, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade.
e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre as nações, por acaso Israel não está sendo uma maldição entre as nações? Está todo mundo querendo pegar Israel? Está todo mundo acabando com Israel? Israel não está sendo uma maldição? Aqui, ó. Assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Vamos agora para Jeremias 23. Vamos lá, Jeremias 23, 5 a 8. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Esse renovo é Jesus. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Isso aqui, irmãos, são os judeus, a casa de Israel que foi esparramada pelo mundo inteiro no tempo da Assíria. Essa casa de Israel esparramada pelo mundo inteiro, que veio do tempo da Assíria, até hoje ela se perdeu. Eu e você somos uma delas. Os índios do Brasil são judeus. Os índios americanos são da casa de Israel, das 10 tribos perdidas de Israel. Tá entendendo? A maior parte do povo que habita no norte, na Rússia, são judeus perdidos. Por isso fala do norte aqui. Foram esparramados entre as nações. Se você não sabe, apesar da tribo de Dan ter sido rejeitada por Deus, mas se você não sabe, Dinamarca é da tribo de Dan. Danmark. O rio Danúbio é esse nome por causa da Danúbio. Dan. As casas reais da Inglaterra, as casas reais da Europa, que se chama nobreza negra, são todas da tribo de Dan, se você não sabe. Tá entendendo, meu irmão? Então presta atenção, a tribo que habitou a América do Sul foi a tribo de Azer, em especial o Brasil. Por isso nós temos tanta fartura de alimento. Tá entendendo? Porque a bênção que Jacó deu para Azer é que ele ia dar alimento para reis. Entendeu? Olha como tudo vai se encaixando. Depois você leia, procura informar, procura ler o que eu estou falando. Entendeu? Vamos lá. Nós lemos Jeremias, 23, de 5 a 8. Agora nós vamos ler Isaías 11. Isaías 11. Versículo 5. Diz assim: E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Eu vou ler do 1 ao 5, tá? Presta atenção, o reino do Messias, pacífico e próspero. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Lembra lá em Zacarias que nós lemos sobre isso aqui? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos.
mas julgará com justiça os pobres. Está dizendo que haverá justiça no reino milenar de Cristo. Julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra. É os mansos da terra, não está falando que é os mansos do povo escolhido, não, é os mansos da terra. Olha aqui, ó. E ferirá a terra com vara da sua boca. Quer dizer, vai todo mundo ter que andar na vara de Cristo, debaixo de vara, debaixo de lei. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aquele que pecar no milênio será morto pelo sopro da boca de Cristo. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o símbolo dos seus rins. Agora vamos para Isaías 9. Isaías 9, do versículo 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aqui aconteceu? Não, ainda não. Ainda não foi chamado assim, porque a casa de Israel, a casa de Judá o rejeitou. Presta atenção, irmãos, se você observar, Jesus não foi rejeitado pela casa de Israel. Jesus foi rejeitado pela casa de Judá. Você já parou para pensar nisso, a diferença que tem? Presta atenção. Jesus não foi rejeitado pela casa de Israel, que está esparramada pelo mundo, mas ele foi rejeitado pela casa de Judá. Por isso ele vai ao próprio povo dele que rejeitou ele. A tribo dele foi que rejeitou ele. Não foi o povo de Israel. Não, foi a tribo dele. Por isso ele vai reconciliar. Por isso Israel ainda não foi absolvido totalmente. Não, não pode ser. Porque enquanto não houver o perdão entre Judá e Jesus, não pode Israel chegar. Presta atenção. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Entenderam? Gente, vocês entenderam até aqui? Deu para vocês entenderem essa pessoa conturbada aqui? Deu para entender? Coloca para mim um sim aí ou não. Se não entendeu, me fala o que você não entendeu para eu explicar de novo isso aqui. Para eu poder prosseguir, tá bom? Alguém pode colocar aí para mim, por favor? Deu para entender então? Então tá bom. Então vamos lá. É porque a velha aqui é terrível, gente. Eu sou complicada. Complicada é um problema. Vamos ver agora. Não haverá enfermidades lá. Não haverá enfermidades no milênio. Jeremias 17, 24. Vamos lá? Jeremias, capítulo 17. Espera aí, gente. Deixa eu ver. Coloquei aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera só um pouquinho. 24. Deixa eu ver se é isso. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Ah! Não é. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu só confirmar aqui no meu outro caderno que eu acho que eu esqueci de um númerozinho aqui. Pera aí, gente. Só um minuto. Aguenta aí. Aguenta aí só um minutinho, tá? Eu precisei aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Não, é Jeremias 30, 17. Jeremias 30, 17. Eu esqueci. Eu tô falando pra vocês que eu sou complicada. Jeremias 30. É que cada vez que eu vou fazer esse estudo, eu copio tudo de novo. Jeremias 30, do versículo 17 ao 24. Deixa eu ver aqui. Porque restaurarei a tua saúde
e sararei as tuas chagas. Diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém pergunta. Assim diz o Senhor, eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, isso é milênio, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados. E seus filhos serão como na antiguidade, olha que lindo, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim? Diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, é uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, olha isso, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto. No fim dos dias, é o que está acontecendo agora, nós estamos entendendo, a profecia está ficando clara mediante os nossos olhos. Tá claro para vocês, gente? Vocês estão sentindo? Quando você lê a Bíblia hoje, você tem uma visão muito melhor do que você tinha antigamente. A visão que nós temos hoje da palavra é diferente do que se tinha 15 anos atrás. E, infelizmente, ainda tem gente que não abre a mente para isso. Entendeu? Infelizmente, ainda tem pessoas e igrejas que não abrem a sua mente para querer entender a palavra. Eles não buscam, porque a abertura o entendimento da palavra está aí. Nós estamos lá em Daniel, que os homens, a terra ia se encher do conhecimento, que os homens, o conhecimento ia ser tremendo, tanto na área material como na área espiritual. É o que nós estamos vendo. Vamos para Ezequiel 34. Vamos lá, Ezequiel 34. Ezequiel 34, versículo 11 a 16. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos. Olha isso, não falei agora que Israel está esparramado nos povos? E as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos. Isso, essa é outra live, eu abri outra, exatamente. É aqui, ó. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor. Você entendeu? Você entendeu? Isso aqui, que coisa mais maravilhosa. O Senhor vai buscar as suas ovelhas em todos os cantos. Não haverá enfermidade para elas, ele mesmo vai apacentar. O povo da terra não vai ter enfermidade que não seja curada. O povo da terra também vai ter isso aqui.
O povo, não só o povo de Israel que estará em Israel, mas o povo da terra também. Porque eles vão aprender de Deus como se curar. O alimento não vai ter agrotóxico. A terra vai ser fértil. A chuva vai ser uma chuva linda, sem riscos, né, aí no céu de veneno. Entendeu? Tudo vai ser perfeito. Então a terra vai produzir de acordo com o que produzia nos tempos do pré-dilúvio. Lembre-se, a igreja está voltando para Atos dos Apóstolos. O mundo, as nações estão voltando para o período pré-diluviano. Nós estamos num caminho de retorno. Olha lá. E agora, vai nascer criança no milênio? Vai nascer? Vamos ver então? Vamos ver Ezequiel 47. Nós estamos pertinho aqui, Ezequiel 47. Vamos lá. Será que vai haver criança no milênio? 47. Versículo 21. Diz assim. Eu vou ler do 13, tá, gente? Vou ler do 13 em diante, tá? Ezequiel 47, eu vou ler do 13 em diante. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantarei a mão, para dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, caminho de Etilon até a entrada de Zedade. Ramate, Berota, Sebraim, que estão no termo de Damasco, entre o termo de Ramate e a cidade de Hazer Haticon, que está no meio de Hauram. E o termo desde o mar será de Hazer Enon, no termo de Damasco. Paz, Germano. Aqui, ó. Este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Hauram, Damasco, Gileade e a terra de Israel. Veja que a terra de Israel vai ampliando. Paz, meu irmão. Aqui, ó. Será o Jordão, desde o termo do norte até ao mar do oriente medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas de contenda de Cádiz, junto ao ribeiro do Mar Grande. Pode ver que a terra está ampliada, não é aquele pedacinho que está lá em Israel, não, é uma terra grande. Este será o termo para o lado sul, e o termo do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Ramate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, presta atenção, segundo as tribos de Israel. Isso é para o milênio, tá? É para o milênio. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros. São nações que peregrinam no meio de vós. As nações que vão andar no meio deles. Que geraram filhos no meio de vós. Tá entendendo? As nações vão ter filhos, o povo de Israel vai ter filhos. Olha aqui. E vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança. Olha isso. No meio das tribos de Israel. As nações vão viver como Israel e vão ter herança junto com Israel. O Israel não de agora, não, o Israel do milênio. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhes darei a sua herança, diz o Senhor Jeová. Isso não é para agora. Não, isso não aconteceu ainda. Isso vai acontecer. Quando? No milênio. Entendeu? Vamos para Zacarias 10, 8. Vamos lá, voltar em Zacarias 10, versículo 8. Diz assim. Espera só um pouquinho. Vou começar do versículo 6. Vou começar no versículo 6, tá?
Zacarias 10. Eu vou começar no 6, Luciana, tá? E fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. E eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Tá entendendo? Depois você lê, pega os capítulos e leiam tudo, leia todo o capítulo. Isso aqui é muito lindo, irmãos, isso aqui é milênio. Milênio vai ser o tempo aonde Deus vai mostrar a justiça dele. As nações vão ficar de boca aberta de como Jesus vai reinar, como ele vai trazer o seu povo. Tá entendendo? Vamos para Isaías 65 e nós terminamos. Vai lá. Isaías 65. Deixa eu achar aqui. Isaías 65. Versículo, vamos pegar, deixa eu ver aqui. Eu vou ler tudo. Não, 65, Luciana. Eu vou ler tudo, mas eu quero que você se concentre no versículo 20. Eu vou ler tudo porque ele é muito lindo, vale a pena. Eu sei que vocês estão cansados, também estou, mas eu acho que vale a pena a gente ler tudo. Fui buscado, presta atenção, pelos que não me perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que se não chama do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Quem é esse povo? As nações. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, Israel, que caminha por caminho que não é bom, após seus pensamentos. Isso é o que nós vivemos o tempo inteiro. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. É Baal. Assentando-se junto às sepulturas. Eles fazem isso até hoje, irmãos. Tem os, como é que chama? Os de preto, de black e white, como diz o Gustavo, né? Eles creem na reencarnação. Por isso tem que tomar cuidado com a tal da cabala, tem que tomar cuidado com essas coisas todas, porque aquilo ali é misticismo judaico. E passando a noite junto a lugares secretos, a loja, né? E comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos, quer dizer, estavam transgredindo a lei mosaica. Dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. A recompensa é isso tudo que acontece com eles. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, levando seus filhos para queimar para Moloque. Pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Isso é o que está acontecendo. Assim diz o Senhor. Como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que não os destrua todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes.
e os meus eleitos herdarão a terra. Os meus eleitos. Tá vendo aqui no início? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. São as nações. Aqui, ó. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Meus eleitos são aqueles que são chamados para ser eleito. E Sarón servirá de curral de ovelhas, o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Isso é milênio. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu nome, do meu santo nome, que preparais uma mesa para a fortuna, isso é uma deusa, e que misturais vinho para o destino, é um Deus. Presta atenção nisso, irmãos, tá? Olha aqui, ó. Também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei, não me respondestes, falei, não me ouviste, mas fizestes o que é mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Tá aí. É isso que está acontecendo. É o que está acontecendo. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, e eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Deus está aqui separando os servos da nação de Israel. E eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonharei. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Sabe quando vai ser isso? Quando eles começarem a ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Eles vão gritar com tristeza, eles vão uivar pelo vosso quebrantamento de espírito. Entendeu? Presta atenção. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Jeová vos matará. Quer dizer, vai haver uma reposição de gente. E a seus servos chamará por outro. Aquela parte que diz, né? Cuidado, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Pois é, tá aqui, ó. Tá aqui. É isso aqui. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, milênio, e estão encobertos diante dos meus olhos, milênio, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, milênio, nem mais se recordarão. E aqui é a eternidade, porque na eternidade nós não vamos mais recordar do que passou. Na eternidade, não. Até o milênio vamos recordar. Depois, não mais. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Você escutou bem o que está escrito aqui? Escuta bem, vou ler de novo. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Isso é milênio. Porque o jovem morrerá de 100 anos. O jovem morrerá de 100 anos. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ele está falando quando pecar. Lembra da vara de ferro? Que Jesus vai reger com vara de ferro? É isso. Não vai poder pecar no milênio. As regras vão ser intensas. Pecou, o sopro da boca do próprio Jesus mata a pessoa.
E edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Olha aqui, ó. Edificarão casas, e as habitarão. Você não vai edificar para outro, vai edificar para você. Plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Você já viu que tem árvores centenárias? Pois é, tá aqui, ó. E os meus eleitos, aqueles que foram no arrebatamento, gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação. Esses são os eleitos. Porque são semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Essa velhice que ele está falando assim, não é você ficar de cabelinho branco, não, é a eternidade. Tá entendendo? Porque você foi eleito, você foi chamado, foi escolhido para ser rei e sacerdote. Então você vai ter a idade das árvores. Você vai ter centenas e centenas e centenas e centenas em centenas até a eternidade. Você vai ficar velho, porque é a eternidade, é a eternidade. Por que fala aqui o ancião de dias? Porque é eterno. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção, olha aqui, ó. E será que antes que clamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Então, para você ver que não vai comer um ao outro mais. Ninguém, não vai ter cadeia ecológica, entendeu? Não vai ter essa cadeia que um bicho come o outro. Não, ele vai comer palha. Todo mundo vai comer palha dos animais. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Entendeu? Irmãos, antes de entrar nessa parte do milênio, eu não sei se vocês repararam que ali ele fala que aqueles que não obedecem a ele ia castigar, não fala? Deixa eu te contar uma coisa, existem os judeus caraítas, são judeus que não leem Talmud, não leem Zohar, não leem nada de misticismo judaico. Eles só leem a Torá, tá? Eles só leem a Torá. Você sabia que nenhum deles morreu na Segunda Guerra Mundial? Deus guardou eles no meio da Europa. Deus guardou eles das tropas do homem do bigodinho. Tá bom? Deus guardou eles. Sabe por quê? Porque eles foram fiéis ao Senhor. Eles são fiéis. Eles somente... Procure saber sobre os caraítas. Tem muito vídeo deles no YouTube. Procura saber. A vida deles é linda demais. Na casa deles tem 3 janelinhas na frente. Uma para os vizinhos, a do meio para Deus e a outra não lembro para quem que é. Até isso, eles têm 3 janelas viradas para a rua, que simboliza atender ao próximo, servir a Deus, e eu não lembro a outra parte qualquer. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que promete guardar o seu povo. Um Deus que guardou os caraítas da grande perseguição da terceira G mundial. E o calendário que a gente tem, que eu pelo menos sigo, né? É o calendário deles. De 360 dias, e eles são precisos naquilo que eles falam. Que nós sejamos imitadores dos caraítas, fiéis à palavra. Eu não preciso de nada mais a não ser a palavra. Você não precisa. O Senhor está desvendando nesses últimos dias os seus mistérios. O Senhor está desvendando a sua palavra para que nós tenhamos alegria. A alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria do Senhor que nos faz avançar rumo à vida eterna. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho, nós estamos diante da Tua presença, te agradecendo porque a Tua fidelidade é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que não dá para
mensurar. A tua fidelidade é algo incrível. Pai, nos ajuda a nós sermos fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a estar diante da Tua presença. Nos ajuda, Pai, a olhar para Ti com um olhar de humildade. Nos ajuda, Pai, a estar diante de Ti em comunhão. Nos ajuda, Senhor, a estar buscando a Tua face. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, não porque nós haja merecimento, nós não temos, mas os merecimentos são Teus, são do Teu Filho Jesus Cristo. E nós te pedimos, vem nos ajudar. Te peço pelos meus irmãos que aqui estão, no caderninho de oração, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre nós. Livra-nos, Senhor. Livra-nos do perigo do mundo invisível. Livra-nos, Senhor, da peste perniciosa, do mal que assola ao meio-dia, dos demônios da madrugada. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Sê conosco, Pai. Dá-nos um sábado em paz na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Te louvamos por tudo. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem na graça de Jesus. Fernanda, o calendário caraíta você acha no Google, tá? Procura lá que você vai achar. Coloca lá, calendário judeu caraíta, que você vai achar lá, tá bom? Lá tem, tá? Procure os vídeos dos judeus caraítas na internet, que vocês vão ficar impressionados do que tem ali. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Que o Senhor seja convosco. Um sábado deleitoso na presença do Senhor. Que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.